Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim para ocultar a desordem da minha natureza. Gabriel Garcia Marques. A metalúrgica Rivertec é uma empresa jauense de produção e manufatura, especializada na fabricação de peças de suspensão das diversas marcas e linhas de caminhões e ônibus, com sua linha fabril instalada no Distrito Industrial, logo na entrada da cidade. Nela, tivemos experiência em processos de transformação, manufatura, produção em linha, em consonância com a oportunidade do exercício pleno de engenharia de produção. Primordialmente, faz-se necessário que o planejamento seja elaborado anteriormente à produção, tendo em vista que fabricar implica em custos, matéria-prima, mão de obra, máquinas, tempo. Infere-se que o uso do dinheiro da empresa precisa ser bem aplicado e gerar lucro. O processo de fabricação vem se aprimorando dia após dia. Como exemplo, podemos citar a implantação da expressão gráfica, onde os produtos começaram a ser projetados e desenhados antes de ser produzidos, eliminando erros e consequente perda de matéria-prima. Esse aprimoramento tem sua continuidade com processos virtuais, usando ferramenta de simulação. Observa-se a transformação da matéria-prima em produtos, serviços e peças acabadas, testando a produtividade sem a necessidade de se interromper os processos reais em andamento na linha de produção. Esse procedimento vem de encontro ao tema geral proposto pela Univesp, que é a simulação de processos de transformação e serviços, e aos interesses do nosso grupo, ocorrendo assim uma aproximação do nosso tema específico escolhido, que é simulação em processos de manufatura, o uso do Flexim no processo de fabricação da bucha de metal. Criamos então a oportunidade da aplicação dessa ferramenta para melhorar o tempo de fabricação, aumentando a produtividade e trazendo benefícios a todos os envolvidos no processo: produto, empresa e funcionário. A simulação em manufatura é o processo de se lançar mão de modelagem e software em computadores, imitando o sistema de produção real, como uma ferramenta útil e inovadora, com abrangência nas mais diversas áreas de produção, onde se equaliza a entrada da matéria-prima com o menor tempo para a execução do trabalho, economizando-se tempo de produção. Entender esses aplicativos de simulação em face aos atuais processos é transformar esses mecanismos em medidas úteis, eficazes e aplicáveis à chamada economia de crise e ao gerenciamento de recursos financeiros. Neste projeto, o processo de transformação e de manufatura da bucha metálica, a empresa metalúrgica Rivertec serviu como base para demonstrar que é possível simular todos os procedimentos de fabricação, mesmo antes de sua implantação de fato. Dessa forma, essa demanda foi a escolhida para estudo do nosso grupo, por meio da confiança e apoio da Rivertec, a qual, com uma parceria técnica, foi receptiva aos nossos anseios. O software Flexim, já amplamente usado no mundo acadêmico e plenamente aceito nas universidades e nos cursos de engenharia de produção, demonstrou sua utilidade prática. O processo de fabricação da bucha metálica se configura em 3 fases distintas, com 3 ferramentas de corte e dobra e 3 prensas excêntricas, com capacidade de 80 toneladas de compressão
dispostas em linha. A primeira prensa utiliza uma ferramenta de corte que fraciona uma tira de aço laminada que é desenrolada de uma bobina. Essa fração é denominada de blank. Na segunda prensa, entra o blank, que recebe uma primeira conformação em formato de U. E na terceira prensa, esse U recebe a conformação final do fechamento do círculo, formando a bucha. Na primeira fase do nosso trabalho, o grupo desenvolveu uma otimização do processo, implantando em cada prensa um mecanismo elétrico e pneumático que posiciona no local exato a matéria-prima em cada ferramenta e também faz seu deslocamento após a conclusão da operação. Com esse trabalho, conseguimos reduzir o número de funcionários e aumentar a produção de 900 para 8.000 unidades por dia. Neste ponto, vale lembrar os estudos de viabilidade efetuados, os quais indicaram em todas as etapas do projeto integrador que, além de atender como solução daquela demanda, esse processo atenderia aos requisitos das 3 lentes do Design Thinking: desejabilidade, viabilidade e praticabilidade. A ferramenta de simulação FlexSim se apresenta da seguinte forma: útil, não há gastos, toda a simulação é virtual. Prático, não há possibilidade de perda de material. Inovador, na simulação se pode errar. Solução, na manufatura o processo já está em execução. O software pode ser testado por várias vezes. Todos os procedimentos aqui abordados, que retratam a metodologia de simulação, vieram para auxiliar no que fosse possível para que a empresa possa encontrar maneiras de desenvolver seus processos sem que isso possa trazer um aumento em seus custos, para que fosse possível também entender os processos de produção, sua dinâmica operacional e logística. O grupo utilizou ferramentas de análise e de diagnóstico de problemas, sendo destaque 2 delas: o MASP, Método de Análise de Solução de Problemas, e a TOC, Teoria das Restrições, destacadas no projeto integrador. A decisão de escolher o processo de fabricação da bucha metálica foi obtida com base em dados da empresa e, através deles, observadas de forma criteriosa e levada a efeito em forma de tabelas comparativas, as quais demonstraram de forma clara e direta o processo de fabricação antes da simulação, apresentando um determinado desempenho, e que após a aplicação do FlexSim, os seus dados apontados, seus tempos de processo por prensa, a fabricação de cada etapa das peças, os gargalos, enfim, todas as facilidades que a ferramenta de simulação pode fornecer. Com relação à posição da empresa diante do processo de simulação, com outros procedimentos já em desenvolvimento, como algumas células de manufatura e todo o material necessário como matéria-prima já em uso, foi possível entender todos os benefícios advindos do uso desse software, que demonstrou ser uma ferramenta de simples instalação, útil e viável. Algumas dificuldades surgem naturalmente no curso do projeto integrador, as quais foram sendo adequadas durante o processo de simulação. Ficamos agradecidos durante essa etapa e no transcorrer de todo o processo de estudo, à colaboração e ao apoio da direção da empresa, que proporcionou a possibilidade de um caminhar mais seguro quando trilhamos por caminhos mais espinhosos. Como foi dito no início, a empresa Rivertec apresenta linha de produção de manufatura de peças, a qual nos fez entender de forma clara a
aplicabilidade do aprendizado da engenharia de produção em toda a força de sua plenitude pelos esforços e desafios vencidos. O projeto integrador apresentado nos mostrou a importância da utilização do software de simulação nos processos de manufatura, como alavanca para a produtividade, qualidade e a segurança do trabalho. O Design Thinking nos tirou da zona de conforto e colocou ideias novas em nossas mentes. Finalmente, restou para o presente projeto a presunção de haver alcançado com êxito, por meio da simulação, os objetivos iniciais propostos. E, por fim, pode ser considerada quase que um resumo de todo esse trabalho a frase cunhada por Epícoro, filósofo grego, que diz: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades.